Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Como verdadeiramente está a sede das nossas emoções. Nós somos dotados de emoções, nós somos dotados de um lugar onde nós amamos, nós odiamos, nós temos inveja, nós temos ira, nós temos raiva. E este lugar onde as nossas emoções habitam é o que a Bíblia vai dizer aí do coração. Nosso coração não pode estar contaminado, nosso coração não pode estar sujo. Aqueles que são limpos, têm suas mãos limpas, falei disso em ministrações passadas. Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro é aqueles que subirão ao monte de Sião. E aí você pergunta, mas eu trabalho meu espírito e ainda não consigo me libertar da ira, da raiva, do ódio, da frustração. Queridos, nós precisamos olhar aqui e decidir se nós queremos beber a água que Mashiach e Yeshua serve. Nós precisamos decidir se nós vamos beber dessa água. Nós precisamos decidir se nós vamos ter a nossa vida transformada pela água da vida. E olha, a água que o Rabi Yeshua deixou para os Talmidim é a mesma água que os rabinos hoje, os mestres hoje, ministram. Quando nós experimentamos a nossa vida debaixo de um fluxo paternal, debaixo de um manto profético, nós também estamos nos conectando às águas do nosso Rabi, às águas do nosso mestre. Há uma cultura, né, entre os talmidins de um rabino que diz assim: vamos, já é tempo de beber água, a água do nosso Rabi. Até hoje isso é assim. Vamos lá que a água está pronta para ser derramada. Então tudo aquilo que um mestre, tudo aquilo que um pai espiritual, um homem ou uma mulher que foi levantada ou levantado para ministrar aos outros, ele está liberando água, ele está liberando Torá, ele está liberando aquilo que limpa, purifica as emoções. Eu volto a falar disso já para você entender o porquê que eu estou falando disso num tema onde o assunto é o pensamento e o coração. Já para você entender o porquê que eu estou falando disso num tema onde o assunto é o pensamento e o coração. Quando um homem decide roubar alguém, por exemplo, quando um ladrão pratica um roubo, ele cometeu ali um pecado. E no sistema religioso, os pecados eles são maiores que os erros, certo? Porque o pecado foi ali cometido, foi ali evidenciado, foi concretizado. Mas na espiritualidade, na questão espiritual, o pecado ele só é consequência de um erro do ladrão. E que erro é esse? Esse erro é a desconexão com o conhecimento. Observe isso. Então, vamos lá. Vamos desenhar isso para ficar mais fácil. Um ladrão que roubou alguém. Ele tomou aquilo que não era direito dele. Ele tomou a força, a mão armada ou não, ou tomou pela força do braço, ele tomou algo que não era dele. E ali ele comete um pecado. Mas por que ele tomou algo que não era dele? Ele tomou algo que não era dele porque nas emoções dele, ele achou por direito alimentar a inveja, alimentar o falso direito dele ter algo que não o pertence. E isso está relacionado à inveja, está relacionado às emoções desconectadas. Da onde? Do conhecimento. Quando nossas emoções estão desconectadas do conhecimento, nós acessamos uma porta chamada erro. E este erro tem uma fonte de energia. Este erro tem uma fonte de polaridade. Ele tem uma polaridade masculina que vai descer para a polaridade feminina. Aprovação é celeste e aceitação é humana. Muitas vezes, nós não vamos ser aceitos por muitas pessoas. Muitas vezes, nós não vamos ser aceitos. O ladrão da história que eu comecei a falar, ele não é aceito quando ele rouba. Por quê? Porque ele alimentou o seu pensamento com um erro que desconectou a ação dele nas suas emoções. Então, o ladrão foi desconectado pela inveja, através de um pensamento invejoso, e a ação do roubo fez com que ele não fosse aceito pelas pessoas. Da mesma forma, são coisas espirituais que nós nos
alinhamos com o eterno. Às vezes nós nos alinhamos com o eterno e o eterno nos aprova, o eterno está aprovando a nossa conduta e os homens não aceitam a nossa conduta. Por quê? Porque a aceitação e a aprovação não são as mesmas coisas. Os homens, os nossos pensamentos vão ser alimentados pela sabedoria que nós carregamos. E sabedoria não é saber tudo, mas sabedoria é estar banhado, é ser nutrido pela luz divina. E sabedoria, ela é masculina. Então a sabedoria, quando se rende às emoções, ela se divide, ela se quebra, ela se divide ao meio. E aí aparece Adão e Eva. O ladrão, quando ele é alimentado pela inveja, pelas emoções, ele cede à sabedoria e acontece o erro. Agora, como é que nós voltamos a nos conectar à sabedoria? Quando nós colocamos uma oferta no mundo espiritual, essa oferta sobe como oferta queimada. Por isso que o Eterno estabeleceu várias ofertas. Esta oferta sobe e aí nós nos tiramos da frequência do erro. Nós saímos dessa frequência do erro. Entenda, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de erro, estou falando de polaridades energéticas. Tá? E esta subida faz com que nós voltemos a nos conectar à sabedoria. Faz com que nós voltemos ao fluxo do pensamento. Então, vamos de forma prática. Quando eu estabeleço o meu pensamento na fé, na emuná, na confiança, na bitahon, quando eu estabeleço meu pensamento em energias positivas, em energias magníficas, o que acontece comigo? Eu estou dando um comando às minhas emoções, e as minhas emoções que podem ser caídas, do tipo raiva, ira, ódio, crueldade, malignidade, ou seja, todos os frutos da Yetzer Hará, da má inclinação, quando eu estou dominando meu pensamento, eu estou governando, eu estou estabelecendo o meu padrão masculino em cima do meu padrão feminino. Lembre, eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de polaridades. Então, quando a minha alma ela é muito feminina, eu não tenho o governo do lado masculino. Quando a minha alma, e aí o que acontece, né? Quando o feminino é maior que o masculino, acontece que eu me rendo às emoções que podem ser desconectadas da sabedoria. As emoções são boas, desde que elas sejam organizadas e estabelecidas dentro de um padrão masculino e feminino como polaridades energéticas. Agora, quando eu tenho muita polaridade masculina e eu sufoco a polaridade feminina, aí também eu corro o risco de ser muito técnico, de ser extremamente religioso também. É um erro. É por isso que precisamos de equilíbrio. Agora, em todo o meu corpo emocional, seja organizado. E aí eu estabeleço, como eu disse, vídeos passados, eu estabeleço as conexões com as 7 portas. Eu estabeleço a conexão com o cristalino. Eu estabeleço a conexão correta e coerente com as portas que me elevam, com as portas espirituais que me conectam a esta luz, que me conecta à compreensão, que me conecta à sabedoria, que me conecta à luz do divino. E aí o meu pensamento em Deus, o meu pensamento no eterno, o meu pensamento filtrado através do Espírito, do Ruach Elohim, me tira das frequências religiosas, das frequências do que outrora eu tinha como verdades religiosas e não como domínio e expansão da minha consciência espiritual. Essas que agora, em todo o meu corpo emocional, seja organizado. E aí eu estabeleço, como eu disse, vídeos passados, eu estabeleço as conexões com as 7 portas. Eu estabeleço a conexão com o cristalino. Eu estabeleço a conexão correta e coerente com as portas que me elevam, com as portas espirituais que me conectam a esta luz, que me conecta à compreensão, que me conecta à sabedoria, que me conecta à luz do divino. E aí o meu pensamento em Deus, o meu pensamento no eterno, o meu pensamento filtrado através do Espírito, do Ruach Elohim, me tira das frequências religiosas, das frequências do que outrora eu tinha como verdades religiosas e não como domínio e expansão da minha consciência espiritual. Essas frequências fazem com que nós sejamos abundantemente elevados. Então, formato a minha realidade quando a minha polaridade feminina, o meu coração, está em ordem com a polaridade masculina, que é o meu pensamento, que é um nível de consciência elevado. Então, vamos lá. Quando nós estamos frequencializando acima do nível de poder, ou seja, quando nós estamos frequencializando acima da 4ª dimensão, vou falar disso em breve, tá, irmãos? Quando nós estamos frequencializando acima, quando a nossa frequência vibra, frequencializa, quando nós estamos vibrando, quando nossas emoções estão vibrando, o pensamento acima da 4ª dimensão, ou seja, acima da temporalidade, nós estamos vibrando e discernindo
todas as coisas que a natureza pode estar falando conosco. Então vamos lá. Qual é a sua frequência? Escreve aqui para mim já já. Vou dar alguns exemplos. Qual é a frequência que você está para se aproximar do Pai? Quando você começa a frequencializar em lugares altos, agora você começa a ter um chamado, começa a ser chamado para uma presença mais abundante. Então, você começa a ser chamado pela frequência do jardim, você começa a sair das frequências de guerra espiritual direta, e agora você começa a entrar no ambiente do jardim. Então, por exemplo, a palavra diz que a voz do Eterno é como de muitas águas. Então, por exemplo, a frequência do som das águas pode ser discernida por você. Você pode ouvir um trovão e saber o que o Eterno está dizendo para você através desse trovão. Pode ter uma mensagem ali em um trovão. E se você tem o discernimento, tá? Se você tem a sua frequência estabelecida, o trovão troveja e você ouve o que o Eterno está dizendo. Você pode ouvir e discernir o som dos passarinhos. Sim. Um passarinho pode falar com você. Pode, irmãos. Esta é a frequência, esta é a ardente expectativa da natureza. A natureza aguardando, né? A ardente expectativa da manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Porque todos esses seres, eles têm um nível de alma, eles não têm a fala nesta frequência da qual nós temos, mas eles têm o som vibracional que fala ao coração do Eterno. Eles têm a aceitação e a aprovação. São ações diferentes. A aprovação é celeste e a aceitação é humana. O que significa isso? A aprovação é celeste e a aceitação é humana. Muitas vezes, nós não vamos ser aceitos por muitas pessoas. Muitas vezes, nós não vamos ser aceitos. O ladrão da história que eu comecei a falar, ele não é aceito quando ele rouba. Por quê? Porque ele alimentou o seu pensamento com um erro que desconectou a ação dele nas suas emoções. Então, o ladrão foi desconectado pela inveja, através de um pensamento invejoso, e a ação do roubo fez com que ele não fosse aceito pelas pessoas. Da mesma forma, são coisas espirituais que nós nos alinhamos com o Eterno. Às vezes nós nos alinhamos com o Eterno e o Eterno nos aprova, o Eterno está aprovando a nossa conduta e os homens não aceitam a nossa conduta. Por quê? Porque a aceitação e a aprovação não são as mesmas coisas. Os homens não aceitaram Yeshua, mas o Pai aprovou Yeshua. Baruch Hashem por isso. Os homens não aceitaram os sacerdotes, o Sanedrim ali, todo um corpo de sacerdotes humanos, não aceitaram a profecia de Jeremias, mas o Eterno o aprovava. E assim, os homens não aceitaram Elias, mas o Eterno os aprovou. Os homens não aceitaram, no primeiro momento, David, mas o Eterno tanto o aprovou, como o ungiu o rei, o estabeleceu como governante. Aí nós entramos em outra coisa que eu escrevi também. Sabedoria não é arrogância, e a humildade não é fraqueza. Ser sábio, e quando eu digo ser sábio, não é saber tudo, não é conhecer tudo, não é ser o centro daquilo que é verdade, ninguém aqui é dono da verdade, a não ser a palavra e o Eterno. Mas ser sábio não é arrogância. E muitas vezes as pessoas não nos aceitam, não nos aprovam. Por quê? Porque estão desconectadas de alguns conceitos de consciência elevada. E aí, o que acontece? Aquilo que é visto não é considerado como uma verdade, não é considerado como algo de fato que foi estabelecido. Por quê? Porque não há mérito sobre essas pessoas. E o coração, eu quero dizer que nós precisamos observar mais do que nunca, irmãos. Deixa eu deixar a tela cheia aqui. Nós precisamos observar mais do que nunca como verdadeiramente está a sede das nossas emoções. Nós somos dotados de emoções, nós somos dotados de um lugar onde nós amamos, nós odiamos, nós temos inveja, nós temos ira, nós temos raiva. E este lugar onde as nossas emoções habitam é o que a Bíblia vai dizer aí do coração. Nosso coração não pode estar contaminado, nosso coração não pode estar sujo. Aqueles que são limpos, têm suas mãos limpas, falei disso em ministrações passadas. Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro é aqueles que subirão ao monte de Sião. O assunto é o pensamento e o coração. Quando um homem decide roubar alguém, por exemplo, quando um ladrão pratica um roubo, ele cometeu ali um pecado.
E no sistema religioso, os pecados, eles são maiores que os erros, certo? Porque o pecado foi ali cometido, foi ali evidenciado, foi concretizado, mas na espiritualidade, na questão espiritual, o pecado ele só é consequência de um erro do ladrão. E que erro é esse? Esse erro é a desconexão com o conhecimento. Observe isso. Então, vamos lá. Vamos desenhar isso para ficar mais fácil. Um ladrão que roubou alguém. Ele tomou aquilo que não era direito dele. Ele tomou a força, a mão armada ou não, ou tomou pela força do braço, ele tomou algo que não era dele. E ali ele comete um pecado. Mas por que ele tomou algo que não era dele? Ele tomou algo que não era dele porque nas emoções dele, ele achou por direito alimentar a inveja, alimentar o falso direito dele ter algo que não o pertence. E isso está relacionado à inveja, está relacionado às emoções desconectadas. Da onde? Do conhecimento. E quando nossas emoções estão desconectadas do conhecimento, nós acessamos uma porta chamada erro. E este erro tem uma fonte de energia. Este erro tem uma fonte de polaridade. Ele tem uma polaridade masculina que vai descer para a polaridade feminina. Eu quero te mostrar uma imagem para a gente prosseguir e você compreender o que eu estou falando. Olha esta imagem agora aqui que eu vou mostrar para você. Vamos lá, vai subir aí. Deixa eu colocar no início novamente, aqui. Observe então este vídeo. Você já entendeu? Vou tirar o som dele e vou falando com você. Acredito que você, observando isso, você teve vários insights no teu espírito acerca da realidade do que habita no coração do homem, né? Então, cada coração ali está pulsando uma fonte de energia, está pulsando uma frequência, e uma frequência de aprisionamento, uma frequência de amor, uma frequência das águas, uma frequência do fogo, uma frequência de idolatria, né, representada aí pelos esportes, uma frequência de dureza espiritual, uma frequência, ou seja, todo o nosso coração, ele pode transmitir algo daquilo que realmente nós pensamos, daquilo que realmente é. Então, a sede das emoções, o lugar onde eu e você habitamos, o lugar onde eu e você habitamos emocionalmente, o lugar onde nós expressamos as nossas emoções, este lugar está contaminado, vamos chamar assim, por um pensamento. Então, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, aquilo que temos como realidade é aquilo que o nosso coração vai vibrar, é aquilo que o nosso coração vai proporcionar aos demais que estão ao nosso redor. Vou mostrar mais um vídeo. Deixa eu só verificar se o áudio está ok. Quero mostrar mais um vídeo para você ver mais uma representação deste momento. Olha só este vídeo então. Deixa eu colocar ele no início. Vamos colocar ele.
vídeos aí são da internet mesmo, tá nos aqui. Mas você percebe aí, né, que o foguinho tá lá empurrando a água, um cubo de gelo, olha só. O foguinho tá provocando o cubo de gelo. Ele provoca o cubo de gelo com alguma coisa. E pela provocação do cubo de gelo, o fogo trouxe ali uma água derretida e apagou o fogo. Você pode traduzir aí como vídeo, que, como diz aí na mensagem, 16 segundos de um vídeo pode dar uma lição para sua vida toda. Então você pode colocar esse vídeo em muitas. E aí eu não vou fazer elas aqui, eu vou tentar pensar o que é que você tem produzido como fogo ou como água, e o que é que tem transformado a sua mente e seu coração. Vamos ler mais uma vez. E aí, nós lembramos, irmãos, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.